Olá, tudo bem? Boa noite. Sou eu novamente aqui no Facebook do Diário, Marcele Belli, jornalista do Diário do Grande ABC, atualizando para você as principais notícias sobre o novo coronavírus. Esse é o nosso boletim de número 35. Desde que começou, estamos aqui juntos, chorando, mas sempre com informações importantes para que a gente possa levar esta pandemia da melhor forma possível. Então, eu peço a sua companhia aí. A gente vai falar sobre assuntos muito importantes hoje e que interferem diretamente aí na sua rotina. É essencial que você participe, mande a sua pergunta, respondo na medida do possível, tá? Espero que eu consiga fazer isso a todos. Vamos lá, então. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho o celular. Pronto. Bom, hoje começo falando então sobre a obrigatoriedade do uso das máscaras. Foi o primeiro dia, então, no estado de São Paulo, que foi obrigatório o uso dos acessórios. A gente fez uma matéria falando sobre as pessoas que estavam a favor e tem gente que não vai usar de jeito nenhum. Muita gente comentando que é importante sim, que não é porque é obrigatório, mas as pessoas precisam ter uma noção de cuidar do outro, né? Não só de si, cuidar do outro. Usar máscaras é uma forma de proteger a todos nesta pandemia que ninguém esperava, que ninguém sabe como agir, que é muito difícil, sim, levar, mas, poxa, o que custa colocar máscara, né? O ideal é não sair de casa, mas se você não pode, usa máscara pelo menos, leva o seu álcool em gel, se possível, lave as mãos, para que as gotículas não passem para o outro e as gotículas dos outros não passem para você. É uma forma, uma barreira mecânica importante, recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Você está usando, você já tem a sua, a gente deu bastante instrução aqui já sobre o uso das máscaras, a importância de ter individuais, de lavar da forma correta também. Então, crianças, né? Está se falando muito sobre o uso da máscara nas crianças, tem que ser feita sob medida, porque o rosto das crianças são menores e elas têm a tendência, obviamente, de colocar a mão, de brincar, de puxar. Então, é um pouco mais difícil, mas sim é recomendado o uso das máscaras nas crianças, para também ter essa proteção aí. Então, hoje começou a valer em São Paulo e todas as cidades aqui do Grande ABC. É uma notícia de hoje também que vai interessar muita gente aí que tem filho na escola, é que o Procon divulgou uma medida, diretrizes novas hoje para negociação dos consumidores, ou seja, os pais, sobre as mensalidades das escolas durante a pandemia da Covid-19. Segundo o órgão, deve sim ser oferecido um desconto na mensalidade em todo o estado de São Paulo. As escolas precisam atender essas novas diretrizes, né? E ter uma planilha de custos, senão elas vão responder a processos administrativos e poderão, inclusive, ser multadas, tá? Cada escola pode oferecer o desconto que lhe for necessário, enfim, é uma conversa aí entre os pais e a escola, e só que é necessário, o PROCON, então, hoje divulgou essas novas diretrizes, e é uma coisa obrigatória, tá? Então, as escolas aí, fiquem atentas, que vão ter que começar a dar descontos nas mensalidades por causa da pandemia. As crianças estão estudando em casa, mas o PROCON disse que recebeu muitas e muitas e muitas reclamações sobre o assunto, pedindo esse desconto, essa conversa, né? Esse bom senso aí entre as instituições de ensino e os pais das crianças de escolas particulares, para que tenha esse afrouxamento um pouco aí da mensalidade para ajudar nessa crise financeira que vem junto a uma pandemia mundial, certo? Então, mais informações você vai ter no nosso jornal impresso, fique atento, no Diário do Grande ABC, sobre essa questão dos descontos das mensalidades que o PROCON propôs às diretrizes. Agora a gente vai a um assunto que deu muito que falar hoje aqui no Facebook, muitas e muitas dúvidas das pessoas, gente concordando, gente discordando, que é a ampliação do rodízio de carros em São Paulo.
Hoje o prefeito Bruno Covas disse que ele será ampliado e ficará mais restrito do que é atualmente, tá? Primeira pergunta, vai valer para o Grande ABC? Olha, segundo Gabriel Maranhão, que é o presidente do consórcio intermunicipal, o assunto será discutido na reunião de segunda-feira, mas por enquanto não. Rodízio, essa restrição vale apenas para a capital, tá? Então, Grande ABC está discutindo, mas ainda não é uma diretriz a ser tomada aqui nas 7 cidades. Por enquanto, vale na capital. Isso não quer dizer que não interfira na rotina aqui do pessoal do Grande ABC, porque muita gente, inclusive da saúde, serviços essenciais, trabalha em São Paulo e precisa ir para São Paulo, né? Então, preste atenção nas regras desse novo rodízio aí, para saber como se organizar, o que você tem que fazer. É o seguinte, gente, olha, vai ser o seguinte, o prefeito disse que essa é uma das últimas medidas importantes para evitar o tal do lockdown, que é o que está todo mundo falando, que é o fechamento completo das cidades, né, das pessoas não poderem sair às ruas. Então, ele vai tentar mais isso para ver se as pessoas ficam em casa, tá? Então, nesse momento, a frota de ônibus vai aumentar para dar conta aí de levar as pessoas que não podem sair de carro, mas aí entra aquela história de, mas e aí, não vai encher os ônibus, que era uma coisa para evitar aglomerações, carro, as pessoas pelo menos vão individuais, com a máscara, muita polêmica. Comenta aí o que você acha, participa comigo aí, por favor, tá? Participa aí que é legal ouvir sempre o seu comentário, sua opinião sobre o rodízio em São Paulo, o que você acha? Então, as regras são o seguinte, gente. Começa a valer a partir de segunda-feira, dia 11, agora, segunda-feira, e vai valer 24 horas por dia, 7 dias da semana. O rodízio convencional é de segunda a sexta, esse não. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os carros serão separados por placas, tá? Pares e ímpares. Então, o fim da sua placa é um número par, o fim da sua placa é um número ímpar, então fique atento. Quem tiver placa com final par, que é 0, 2, 4, 6 e 8, só vai poder circular na capital nos dias das semanas pares, par com par. E a mesma coisa vale para os ímpares. Então, 1, 3, 5, 7 e 9 só vão poder circular nos dias da semana com os números ímpares. Isso, repito, 24 horas, 7 dias por semana, inclusive sábado e domingo, tá? Isso, obviamente, exclui os carros da polícia, do exército, da saúde e tal, e profissionais da área. Mas como é que faz para os profissionais da área ou de serviços essenciais provarem que estão indo de carro para ir para um hospital, para trabalhar? O governo ofereceu, né, divulgou um e-mail para cadastro. Então, presta atenção, olha, os profissionais da saúde devem fazer um cadastro junto à Prefeitura de São Paulo pelo e-mail isenção.covid19@prefeitura.sp.gov.br. Eu vou repetir. Isenção, fica isencão, né? .covid19 prefeitura.sp.gov.br. Precisa mandar o nome completo, o CPF, o estabelecimento onde ele trabalha e a placa do veículo. As pessoas têm apenas 10 dias para fazer esse cadastro, para quando for parada na rua, se estiver no dia errado, poder falar, olha, me cadastrei, eu sou profissional da saúde, área essencial, por isso que eu estou aqui fora da recomendação do rodízio. Certo? Rodízio de São Paulo é isso, gente, tudo explicadinho. Outra coisa, vai valer. Taxistas estão isentos, eles podem circular, porém, os motoristas de aplicativos, não está liberado. Motorista de aplicativo vai ter que seguir o mesmo esquema. Dia par, dia ímpar, placa ímpar, tá? O mesmo vale para funcionários de supermercado, pet shops, loterias, padarias, farmácias e outros funcionários de serviços comerciais. A circulação das motos está liberada. Circulação das motos liberada. Como é que vai fazer se recebe multa? Profissional da saúde, mas aí recebeu multa, vai ter que provar que você é da saúde, tá? Então, nesse início aí vai ser um pouco complicado, porque sim, eles vão multar.
quem estiver fora desse cadastro aqui e quem estiver fora das restrições de rodízio em São Paulo. É uma medida de prevenção ao lockdown, gente, para não chegar no momento do prefeito falar, agora ninguém sai de casa em momento algum, né? Então é complicado. Olha, o Bruno Ranzanti fez um comentário aqui. O que vai acontecer se estivermos fazendo atividade física em horário de quase nenhum movimento, sozinhos e sem máscara? Bruno, não é recomendado ir sem máscara. Eu sei que você está sozinho, não tem contato com ninguém, mas tem que dar um jeito de achar uma máscara mais levinha. Não pode sem máscara, tá? Essa, pelo menos, é a recomendação aí das 7 cidades, do governo do estado também, é ir com máscara, sempre, ok? Vamos ao próximo assunto. Então, ficou clara aí a questão do rodízio, pessoal, ficou clara a questão das máscaras, né? Bastante coisa, bastante nova informação aí hoje para vocês. Bom, Brasil. O presidente Jair Bolsonaro decretou, então, afrouxamento para mais uma atividade essencial. Ele colocou na lista a construção civil e também as atividades industriais, tá? Então, elas agora fazem parte dos serviços essenciais. Segundo ele, palavras de Bolsonaro. Vamos colocar novas categorias com responsabilidade, observando as normas do Ministério da Saúde. Porque senão, depois da UTI, é o cemitério, e não queremos isso para o Brasil, disse nesta quinta-feira o presidente ao falar sobre este decreto, no qual ele coloca construção civil e atividades industriais como serviços essenciais. E ele disse que não vai parar por aí, ele vai a cada vez colocar novas categorias aos poucos aí como serviços essenciais para que possam ter permissão para abrir. Bom, essa foi a fala do presidente de hoje. Vamos lá. Números. Já contabilizei aqui, infelizmente não param de crescer, tá? No Brasil foram 9.146 mortes já pela Covid-19. 610 nas últimas 24 horas. Por que esse número é importante? Enquanto esse número não cair de mortes a cada dia, as restrições não vão ficar mais flexíveis. Na verdade, vai piorar o estreitamento aí para poder estreitar a curva de contágio, tá? Então, 610 mortes nas últimas 24 horas ainda é muita gente. No Brasil, já são 135.106 casos confirmados da doença. 135.106 casos confirmados. E o número que eu adoro falar, que são dos recuperados no Brasil, são 51.370 pessoas que já se recuperaram da doença, graças a Deus. Em São Paulo, 3.206 mortes por Covid-19, contabilizando 39.938 casos. No mundo, chegamos às 264.679 mortes por Covid-19. Quase 265 mil pessoas perderam a vida. Em compensação, 1.255.685 pessoas se recuperaram da doença. Há esperança, gente, confie, há esperança. Vocês gostam de... Vamos lá, vamos ler mais um comentário aqui, obrigada por participar. O Milton Biasolini, na opinião dele, lockdown tem que ser urgente, por pelo menos 30 dias e com critérios, senão vamos ficar em casa até a Copa de 2022. Milton, é isso mesmo. O lockdown é exatamente evitado, só que ele em alguns países foi muito importante para que essa curva achatasse mais rápido e as pessoas começassem a voltar às atividades um pouco mais rápido. Quanto mais a gente sai de casa, mais isso vai demorar. Isso já é fato, não é feito, é fato, tá? Quanto mais a gente sai de casa, é pior. Por isso, muitos governantes aí optaram pelo lockdown, lembrando que a gente está em quarentena e isolamento físico apenas, a gente não está em lockdown. Lockdown é uma coisa muito, muito mais rígida, muito mais de fiscalização do que simplesmente o isolamento social, que é o que a gente está fazendo. Lembrando que Niterói, no Rio de Janeiro, Pará, lá no Pará, e outra cidade aqui, São Luís,
eles já decretaram lockdown. Então, no Brasil já está acontecendo essa atividade. Em São Paulo, aqui no estado de São Paulo, ainda não, mas, por exemplo, Niterói, no Rio de Janeiro, também decretou lockdown, tá? É uma tendência. Os números do grande ABC. Então, falei que são 2.502 casos, com 240 mortes e 5.717 suspeitos, tá? São Bernardo, são 717 casos, 79 mortes, 2.695 suspeitos. Santo André, 687 casos, com 67 mortes, 566 suspeitos. Mauá, 188 casos, 29 mortes, com 959 suspeitos. Diadema, 321 casos, com 35 mortes e 1.018 suspeitos. São Caetano, 485 casos, com 20 mortes, 407 suspeitos. E Ribeirão Pires, 72 casos, 8 mortes, 45 suspeitos. Rio Grande, 32 casos, 2 mortes e 27 suspeitos. Esses são os números atualizados todos os dias pelas prefeituras, tá? Que a gente sempre coloca consolidado também no nosso jornal impresso. O grande ABC. Então, hoje, a plataforma Covidata foi lançada em parceria com a Universidade Federal do ABC e o consórcio intermunicipal, e já mapeou 490 casos suspeitos da Covid-19 nas 7 cidades da região. Ela foi lançada em 28 de abril e já recebeu 3.579 cadastros de diferentes partes do Brasil e do mundo. Destes, 1.201 são moradores do Grande ABC, dos quais 490, então, foram identificados como suspeitos leves a graves de contaminação pelo novo coronavírus. A novidade, né, é que hoje foram apresentados dados em coletiva de imprensa virtual com o consórcio. Todos os aplicativos, dados, tabelas são importantes. Os números são complicados, são chatos muitas vezes, mas eles são importantes para a gente ter uma noção de como é que está sendo esse contágio, né? Quantas pessoas, em que velocidade, tudo isso é importante para saber como agir. Por isso que o governador João Dória, o ministro da Saúde, o Nelson Teich, o Davi Wipe, todos eles falam sobre a importância de que cada região tem a sua forma de tratar a doença, tem a sua forma de conduzir as medidas para cuidar dos doentes, tá? Porque cada cidade tem a sua forma de contágio, de região, enfim. Então, os números, neste caso, são essenciais, por isso que a plataforma Covidata é tão importante, tá? Santo André. O prefeito Paulo Serra disse numa live, agora há pouco, que a partir de amanhã vai também divulgar os índices de isolamento da cidade, além de todo o gráfico que eles já mandam, todas as prefeituras, tá? Todas as redes sociais estão sempre atualizadas e eu quero dar parabéns, é importante mesmo que seja uma coisa bem clara, né? Para que as pessoas tenham a exata noção do que está acontecendo. Sobre o uso das máscaras, o prefeito Paulo Serra disse que não vai multar, ele só vai agir com orientação, tá, das pessoas, e lá em Santo André começa a valer a partir de segunda-feira, dia 11, a obrigatoriedade. Ele atrasou uns dias aí porque ele está distribuindo as máscaras, tá? Então, quem não tem em Santo André pode pegar de graça no terminal, estação de trem, nas feiras livres, nesses locais estão sendo distribuídas máscaras para todo mundo. E Santo André hoje, a novidade foi o início dos testes em massa contra a Covid-19, assim como São Caetano, que também adotou o esquema drive-thru. E Santo André foi testado hoje, e deixando bem claro que não é para todo mundo, tá? Segundo o prefeito Paulo Serra, a ideia é isolar quem possa estar carregando o vírus. Portanto, nessa primeira fase, é para as pessoas que têm mais contato com aglomerações, né? Com pessoas, com público. São 1.000 testes, tá? E é isso. Aí estão sendo testados as pessoas que prestam serviços considerados essenciais, como postos de gasolina, farmácias e mercados. E, além disso, o Ministério enviou outros 7.260 testes para aplicação de grupos que têm alta probabilidade de contágio, como os profissionais da saúde, obviamente, e da segurança, além dos idosos sintomáticos, ou seja, que apresentam sintomas.
Diadema também segue a mesma linha, lá são 7.000 testes em massa, tá? Serão feitos para as pessoas com sinais gripais há pelo menos 8 dias, profissionais da saúde, atividade, segurança pública, pessoas que têm 60 anos ou mais com sintomas. Primeiramente, são esses grupos, depois, segundo eles, vai estender para mais gente, tá? Mais comentários? Anderson Santos, boa noite. Uso de máscara é sinal de respeito com você e com o outro, né, Anderson? As pessoas ainda não entenderam isso. Paulo Madureira Correia. Entendemos a necessidade do isolamento para nos manter os comércios totalmente fechados, é muito preocupante. Aluguéis alto, água, luz alta, sim. Na minha opinião, o comércio deveria voltar com todas as restrições exigidas. O Estado não está ajudando os pequenos empreendedores. Paula, é isso mesmo. Sim, a gente tem o lado dos comerciantes, que é muito complicado, né? A cada dia aí que tem as portas fechadas. É mais a preocupação aumenta, né? A gente sabe bem isso. Mas, Paula, cada prefeitura está analisando, como eu disse, como é a situação de cada cidade, tá? Por exemplo, Santo André tem 3 hospitais de campanha, então tem bastante leito vazio ainda. Pode vir a ser uma cidade que relaxe um pouco essa medida de segurança. Então, eles estão analisando bem o que fazer, como fazer, e o momento certo de fazer. E eu reforço aqui que vamos ajudar os pequenos empreendedores, vamos comprar online de pequenos empreendedores, né? Para que todo mundo sobreviva aí nesta pandemia super complicada. Pegou a gente de surpresa. Bom, qualquer dúvida que você tiver sobre o que eu falei, rodízio de escolas, o PROCON exigindo diminuição das mensalidades, desconto, é só assistir novamente o boletim que vai ficar disponível para você. E para finalizar, 2 notícias interessantes e bacanas aqui do Grande ABC. São Caetano colocou no ar já textos de 94 poetas que representam 31 cidades e 3 estados brasileiros e no que eles chamaram de Festival Digital da Poesia de São Caetano. Então, as pessoas que escreveram poesia se inscreveram lá e todas elas estão disponíveis para ler no festivaldigitalapl.wordpress.com. festivaldigitalapl.wordpress.com. Lá estão todas disponíveis aí as poesias, tá? Nós também do Diário temos o espaço para poetas. Se você quiser mandar a poesia sobre a quarentena, eu leio aqui, com muito prazer. E Santo André, quem estiver ali na Rua Caneleira, em Santo André, por volta das 19 horas amanhã, na sexta-feira, vai ter um show de violino na sacada. Então, os vizinhos ali vão adorar no prédio Brecheret. Então, show de violino na sacada, na Rua Caneleira, em Santo André. Não saiam de casa para assistir, tá? Obviamente. Quem estiver ali por perto vai ouvir música clássica por volta das 19 horas, mais uma forma dos vizinhos se ajudarem para passar por esse momento da forma mais agradável, se for possível, contra a Covid-19, né? Lembrando que todas as nossas matérias estão disponíveis no nosso site, www.desdeabc.com.br, no nosso jornal impresso e nas nossas redes sociais. Tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma opinião? Escreve aí, a gente lê, tá bom? Eu agradeço mais uma vez a companhia, a gente se fala na próxima e fica em casa. Boa noite.